eu tô. Oi, som. Ei. Não, a voz. Graças e paz, queridos. É com muita alegria que nós nos reunimos hoje na Igreja Batista Metropolitana, Extensão Cajazeiras. É com muita alegria também que nós queremos convidar você que está presencialmente no culto dessa manhã para se conectar com o plano celestial, para desligar todas as coisas que possam te dispersar nesse momento, se é o celular, se são preocupações externas, que nesse momento você possa voltar o seu olhar e seu coração para esse que é um dos momentos mais especiais da nossa semana. Eu sei que o cristianismo tem que ser vivido todos os dias, dentro e fora da igreja, mas a gente sabe que esse é um momento singular, que esse é um momento especial, para você vir à casa do Pai, para você confraternizar com os irmãos, para você se aproximar daqueles que comungam da mesma fé e para você ter um tempo dedicado, exclusivo para a adoração do nome daquele que nos resgatou. Então, você que está conosco aqui, eu vou pedir que nesse momento você coloque o seu coração e os seus olhos mirando para o alto. E aqueles que nos assistem através do Facebook, que não podem estar aqui conosco, que também nesse momento desconectem de outras coisas, se dediquem exclusivamente a esse momento de culto, porque independentemente de você estar conosco ou não, eu tenho certeza que o Senhor está aí onde você está. Então, avisa aquele irmão que porventura não pôde vir até a igreja, que por ter comorbidades ou coisa do tipo, não pode sair de casa. Então, avisa que o culto já começou e vamos dedicar esse momento de louvor e de adoração àquele nome que está sobre todo nome. Amém? Eu vou convidar a igreja a ficar de pé. A gente sabe o quanto a adoração alegra o coração de Deus, né? E o quanto para nós é um privilégio termos livre acesso a Ele. Quando a gente pensa que com o sacrifício de Jesus na cruz, o véu do templo se rasgou e as nossas vozes podem chegar ao trono de graça, isso é um privilégio enorme. Então vamos encher os nossos pulmões nesse momento com o mais sincero e com o mais puro louvor, para que o nosso louvor possa tocar o coração do amado da nossa alma. Amém?
Eu quero te adorar. Diga isso a Ele. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar. Eu quero te adorar, Jesus. Eu quero te adorar, Senhor. Tu és o meu amado. Sim, eu quero te adorar. Eu quero te adorar, Jesus. Eu quero te adorar, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual. Só a igreja. Jesus. Quero te adorar com o coração sincero. Nome sem igual, tu és o meu. Mais uma vez, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado, Jesus. Quero te adorar com o coração sincero, Jesus. Nome sem igual, tu és o meu amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. É uma alegria tão grande olhar nos olhos de vocês e sabermos que, apesar de termos nascido em casas diferentes, apesar de sermos filhos de pais e mães diferentes, somos todos membros da mesma família. Isso é motivo para que nós possamos nos alegrar, porque embora nós tenhamos nascido em lugares e em famílias distintas, algo nos une. E dentro da perspectiva da eternidade, nós estaremos juntos, vivendo, habitando no mesmo lar, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Mas enquanto estamos aqui e somos chamados casa de Deus, corpo de Cristo, morada do Pai, vamos nos alegrar por esse privilégio. Vamos dedicar mais uma canção à adoração desse Deus. Vamos dizer para Ele o quanto nos alegramos em sermos casa do nosso Pai aqui na terra. E vamos dizer com segurança, com firmeza, que contra a igreja do Senhor nada prevalecerá. Porque nós fomos plantados por Cristo nesse lugar. A gente sabe que o tempo e as circunstâncias e as mudanças que o mundo atravessa vai tentando balançar esse barco. Mas a gente sabe quem é que está na direção dele. Aleluia, Os tempos têm sido cada vez mais difíceis. Para a igreja do Senhor, o desafio tem sido cada vez maior. Mas nós temos que nos manter firmes, para que tenhamos a alegria de lá na frente dizermos que nós combatemos o bom combate, não é isso? E que nós guardamos a fé. Porque eu acho que deve trazer uma alegria muito grande para o coração do crente saber que ele atravessou uma vida inteira de dificuldades, de desafios, mas que ele sempre teve a certeza que Cristo estava ao lado dele e que ele chegou lá na linha de chegada, que ele completou a carreira guardando a fé. Então, que essa seja a canção do nosso coração, que a gente possa entender o nosso papel nesse mundo, o nosso propósito nesse lugar, mesmo quando as dificuldades vierem, mesmo quando a gente tiver a sensação de que nada está mudando,
Essa semana eu via uma fala que me impactou muito. Quando a gente está passando por determinadas situações e a gente tem a sensação de que nada está saindo do lugar, é bom a gente pensar naquela planta que a gente planta e ela passa dia após dia e não cresce. De repente, poxa, essa planta está aqui, ela continua no mesmo tamanho, ela não está crescendo, ela não está florescendo. Será que ela não está indo para nenhum lugar? Será que eu não sou como essa planta e de repente eu estou aqui, não estou crescendo, não estou florescendo? Mas muitas plantas, às vezes, elas não estão florescendo, elas não estão crescendo para o lado de fora, mas as raízes estão sendo aprofundadas, estão sendo fincadas. Então, por vezes, Deus nos coloca em tratamentos para que as nossas raízes se tornem mais fortes. Para depois das raízes fortes, os nossos galhos florescerem. Então, vamos entender o nosso papel enquanto igreja e vamos nos colocar enquanto corpo de Cristo em consagração e em adoração ao nosso Deus. Amém? Amado meu, entrego a ti o meu coração. Espírito de Deus, eu sou tua habitação. Sou morada adornada pela santidade. Tua voz nessa geração. Amado, eu estou aqui e vejo pela fé os céus se abrir e derramar de tudo que tu és. O amor do noivo pela noiva restaurada. Corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá. Somos um por Senhor, somos povo de Deus. Tua igreja resplandecerá. Amado meu, estou aqui e vejo pela fé o céu se abrir e derramar de tudo que tu és. O amor do noivo pela noiva restaurada. Corpo santo em família. Somos casa de Deus, a morada do Pai. Contra ela nada prevalecerá.
Glória a Deus por esse momento. Glória a Deus pelas muitas bênçãos que Ele tem derramado em nossas vidas. E esse é um momento em que a gente pode retribuir, numa medida bem pequenininha, as muitas e muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós e, sobretudo, a provisão que Ele tem dado para os nossos lares. Então, esse é o momento que você vai poder entregar os seus dízimos, as suas ofertas. E vamos ler aqui o texto que se encontra em Deuteronômio 16, versículo 17, vai aparecer aí na tela para você. Que diz que cada um oferecerá na proporção que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então vamos aproveitar esse momento para agradecer ao Senhor por todas as coisas. E curioso que essa canção que nós vamos cantar diz justamente isso, que mais do que o ouro e a prata, a tua presença nos basta. Então a gente sabe que buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Amém? Você pode louvar com palmas, viu? Vida
Glória a Deus, glória a Deus. Eu vou convidar aqui a irmã Josana para poder nos elevar em oração, agradecendo pelos dízimos e ofertas depositados nessa manhã. Louvado e exaltado, glorificado é o Senhor Jesus, glória a Deus. Adorado Senhor Jesus, graças te damos, meu Senhor. Glórias continuamos te dar todo sempre. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, Senhor, que podemos te adorar, que podemos agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por cada detalhe que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. Somos gratos, Senhor, por tudo, grato por tudo que o Senhor tem feito. Ó Pai, esse momento que temos vivido, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, Senhor. Abre porta, Senhor, de emprego, Senhor, para aqueles que não puderam ofertar em espécie, mas ofertou o seu coração, ofertou o seu amor, ofertou a sua gratidão. Pai, abençoa, Senhor, esses dízimos, Pai, para que possamos trabalhar, Senhor, sobre vidas, Senhor, sobre manter a tua casa aberta, manter as tuas portas abertas, Senhor, para que possamos alcançar almas, que possamos alcançar vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos orienta, nos instrui. Precisamos cada dia mais de Ti, em todas as áreas, na financeira também. Capacita as pessoas que vão administrar esse valor, para que possamos verdadeiramente usá-lo, Senhor Jesus, sobre vidas, sobre almas, sobre aquilo que o Senhor mais se importa, vidas humanas. Sou grata por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glória a Deus por isso. Vamos continuar adorando ao Senhor, adorando e exaltando o nosso Deus na beleza da sua santidade. E esse cântico que nós vamos entoar agora fala mais uma vez da beleza, da grandeza desse Deus que desceu dos céus para nos resgatar, que rompeu com a morte, que deixou a tumba vazia, mostrando para os homens que não há nenhum Deus mais poderoso do que este. A gente sabe que várias civilizações, cada uma delas decidiu escolher um Deus a quem adorar. Muitos destes idolatrados trazem mensagens importantes, positivas, mas eu não me lembro de nenhum deles que tenha vencido a morte. Você vai chegar no túmulo de cada um deles e vai encontrar a lápide, vai encontrar os restos mortais, mas o nosso Deus foi o único que venceu a morte. Isso é poderoso demais, porque a gente sabe no Deus em que temos crido. E a gente sabe que muitas vezes os agnósticos questionam esse Deus, mas a vastidão de comprovações históricas, que a própria ciência não pode negar a existência e a passagem de Cristo aqui por essa terra. E não pode um homem ser ao mesmo tempo um bom homem, um verdadeiro, trazer toda a mensagem que Cristo trazia, e não ser verdadeiro naquele elemento que era chave sobre a sua personalidade, sobre quem ele era, que era justamente o fato dele ser filho de Deus. Como disse C.S. Lewis, ou Jesus era um lunático, porque andava por aí dizendo que era filho de Deus, ou ele de fato era o filho de Deus. Porque ninguém seria capaz de fazer os milagres que ele fez, de fazer as obras poderosas, maravilhosas, extraordinárias que ele fez, se não tivesse o poder do próprio Deus com ele. Então nós não acreditamos numa fantasia, nós acreditamos no Deus, Criador de todas as coisas, que é soberano sobre todo o nome. Eu não sei com que disposição você veio para o culto dessa manhã, se você veio pensando, poxa, eu estou com um problema grande e eu quero ouvir uma palavra que me alimente, que me fortaleça. Poxa, mas eu estava querendo ouvir aquele louvor da vitória, eu estava querendo ouvir aquele louvor da sacudida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, às vezes é necessário você parar tudo e dedicar o seu momento de adoração exclusivamente à exaltação do nome dele. Porque tem músicas que são compostas para nós, para aliviar as nossas feridas, mas tem canções que são compostas para ele, para exaltar o nome dele. E é preciso que nós entoemos essas canções, porque a adoração, ela não é feita
para o plano daqui. A adoração, ela tem que ser vertical. Eu não posso ter na minha playlist louvores apenas para exaltar a mim mesmo, para eu escutar no momento que eu estou triste, para eu escutar no momento que eu estou passando por uma fase difícil. Esses louvores são válidos também, mas a gente não pode perder de vista que a adoração, ela não tem que se dar no plano horizontal, ela tem que se dar no plano vertical. Então vamos continuar adorando ao nosso Deus. É para isso que nós estamos aqui hoje, amém? No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério da tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-me, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Tu eras a palavra, com Deus o Altíssimo.
vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. 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 Deus de amor, de graça, de bondade, nós te agradecemos, Pai, porque do alto da tua glória tu escolhestes a nós. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Estamos envolvidos na lama do nosso pecado, nas nossas dificuldades, limitações, de cumprirmos fielmente o teu projeto, o teu propósito para as nossas vidas. Mas somos gratos a ti, porque o Senhor nos olha com amor e com misericórdia. E te pedimos, meu Deus, que a tua graça, a tua bondade, o teu poder, a tua justiça repouse sobre nós. Que o Senhor molde o nosso caráter, para que nós estejamos cada vez mais em condições de virmos ao teu altar. Que sejamos dignos, Senhor, de entoarmos louvores a ti. E que a tua igreja não perca de vista que só existe um Deus poderoso sobre todo o nome, e que é digno de todo o nosso louvor e adoração. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Podem se assentar. Amém. Louvado seja Deus por sua vida. Nós não podemos perder isso de vista, né? Que nós cantamos aqui, que poderoso este nome é, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Enquanto nossa irmã Janaína estava louvando aqui, ela falou algo muito interessante, que essa igreja ela foi plantada aqui por Cristo. E é muito bom a gente poder olhar para esta igreja e ver como ela está aqui hoje, né?
alguns dias atrás, a gente, e como eu e como outros colegas que subiram aqui, sempre vem batendo nessa tecla acerca de qual é a nossa missão, qual é o nosso dever como cristãos, o que Deus colocou no nosso coração, qual é a nossa missão. E às vezes eu tenho me questionado, e hoje quando eu vejo a igreja assim, hoje com tanta gente, a gente começa a observar que Deus tem um plano, tem um projeto na minha vida, na sua vida, que está aqui, que também ainda, por algum motivo, está aí, vendo a sua igreja, vendo os seus membros, amigos, colegas, enfim, de longe. Nós temos tomado o maior cuidado, nós medimos a temperatura, nós temos álcool gel, aqui, sabe que às vezes eu me questiono isso, irmãos, como igreja. Porque se tem um lugar, claro que a gente não pode mensurar isso, mas se tem um lugar que existe mais segurança para que você venha hoje, é dentro da igreja. Nós nos adaptamos a um decreto, nós diminuímos o espaço, nós temos aqui hoje um espaço determinado aí pelo decreto de afastamento, não aglomeramos, tem álcool gel, exigimos o uso da máscara, enfim, claro, eu estou aqui falando, mas após o momento que eu desci aqui, antes de subir, eu estava de máscara. E às vezes a gente arruma tempo para ir em tanto lugar, no shopping, na praia, no supermercado, no banco, enfim. Mas a igreja não é período de pandemia, não vou não, que eu posso correr o risco de ir pegar a segunda onda da Covid. Não perca de vista que Deus salvou você, tirou você do império das trevas, te trouxe para este reino chamado maravilhosa luz, reino que é dele, para que você gere vida na vida de outras pessoas, mesmo que seja você dando um sorriso aí com os olhos. É bom hoje o sorriso é mais com os olhos, né? E dizer para o seu irmão, a sua irmã, que ele é importante. Você pode olhar aí agora para o seu irmão, para frente, para trás, de lado, enfim, e olhar, e com seus olhos falar assim: você é importante para o reino de Deus. Amém? Nós somos importantes e Deus conta comigo e contigo para que o reino dele possa avançar. Muito bom ver vocês aqui nesta manhã. Então eu fico questionando essa missão, e às vezes ela se torna tão pesada, irmãos, quando está nos nossos ombros, a gente fala assim: Senhor, eu não vou aguentar, eu vou chutar o pau da barraca, porque está pesado. Juntos nós somos mais fortes e iremos mais longe, não é assim? Vocês podem repetir isso? Juntos seremos mais fortes e iremos mais longe. Então, esta comunidade aqui, irmãos, ela conta comigo e contigo. Aí quando tem um texto, né, lá em Mateus, capítulo 28, que diz assim: olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo. E saiba que você aqui neste lugar, você também está lá, onde você nem imagina que você esteja nesta hora. Você orando por as pessoas, você compartilhando um vídeo, enfim, você ajudando financeiramente, sei lá, da forma que você acha que deve. Só que Deus não te salvou, não me salvou para sermos covardes. Amém, irmãos?
É interessante, eu vejo assim, amém, eu vejo assim, acho que eu ouvi 2 amém. Você falava assim, dura esse discurso. Amém, irmãos? Amém. Amém. Irmão, nós temos hoje, agora pela manhã, a alegria, a satisfação, a honra de receber aqui, neste lugar, nesta igreja de Jesus, a nossa irmã Rosane. Nossa irmã Rosane, ela é missionária ali em Guiné-Bissau. Você já ouviu falar? Quem ouviu falar aqui em Guiné-Bissau? Oh, glória, a maioria. Então, o que a irmã Rosane... Pode vir, irmã Rosane. Então, o que a irmã Rosane falar aqui nesta manhã, usada como instrumento de Deus, nas mãos dele para falar o meu coração e para falar o seu coração, estava no projeto de Deus para a sua vida. Então preste atenção, você que está aí atrás das câmeras, você que está aí nos vendo através da rede social, louvado seja Deus por sua vida, mas louvado seja Deus por sua vida, que esta mensagem hoje é para mim e é para você. Preste atenção. Então, ela vai se apresentar, logicamente, mas eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Nós vamos orar pela vida da irmã Rosane nesse instante. Estende suas mãos sobre ela nesse instante e peça a Deus para falar o seu coração através da vida dessa serva do Senhor. Pai, louvado seja o teu nome, porque tu és um Deus bendito, glorioso, poderoso. E nessa manhã o Senhor nos honra. O Senhor nos dá o privilégio de poder ouvir um pouco acerca do teu Filho Jesus Cristo e do que tem acontecido neste mundo através da tua palavra, através do verdadeiro evangelho pregado, através da verdadeira conversão, através do verdadeiro comprometimento com a tua obra e com a tua verdade. E a nossa oração nesta manhã é que o Senhor possa usar esta serva do Senhor, a irmã Rosane, essa missionária que um dia o Senhor chamou, Deus, para que pudesse levar a tua palavra, para que vidas fossem salvas, resgatadas, para que gerassem outras vidas. E nesta manhã que o Senhor possa usá-la como instrumento em tuas mãos. E que tudo que vier a acontecer aqui, Senhor, não façamos ouvidos de mercadores. E que esta palavra possa entrar em nosso coração, rasgar o nosso interior, corrigir aquilo que precisa ser corrigido, Deus, e nos colocarmos na devida posição que o Senhor quer. Usa a tua filha, Senhor, como o Senhor jamais usou, para que teu nome possa continuar sendo glorificado no nosso meio. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, graça e paz. É muito bom estar aqui com vocês, né? É muito bom, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. Eu quero agradecer também a oportunidade de poder estar falando um pouquinho a respeito do meu chamado e do que Deus tem feito, né? Conosco ali nas aldeias, em uma região chamada Cacheu, e na aldeia de São Domingos, onde propriamente eu estou morando. Fica ali em Guiné-Bissau, na Ásia Ocidental. À medida que eu for ministrando,
eu vou falando um pouco a respeito desse chamado e do trabalho que nós temos feito ali. Mas eu fico feliz em saber quando uma igreja ela se dispõe a aceitar um missionário para estar falando a respeito de missões, para estar falando a respeito do trabalho que é realizado em um determinado campo, seja lá qual for. Uma coisa que o pastor falou aqui a respeito de as cadeiras vazias. Quando eu retornei, eu vim de férias, eu estou de férias, mas missionário, irmãos, não fica de férias. Graças a Deus eu tenho ministrado nas igrejas e também tenho ajudado meu pai lá no escritório, né, desde que eu retornei, porque devido à pandemia muitas coisas aconteceram, e então assim, desde que eu cheguei eu não fui ainda nem numa praia, eu estou sentindo falta disso, irmãos. Mas assim, a gente não vem realmente assim para férias, né? A gente vem para um tempo com a família, para falar a respeito do trabalho, do projeto, conseguir recursos para que a gente possa estar retornando ao campo. Mas uma coisa assim que me entristeceu muito foi essa questão das igrejas vazias. Eu sou da igreja ali, missionária dos Bereanos, na Avenida Heitor Dias. Eu quero agradecer à irmã Jorzana, certo? Ao irmão Ademário, à Nevinha, são meus irmãos, amigos ali, eles foram daquela igreja. Então, assim, quando eu cheguei, eu vi os bancos vazios e isso me entristeceu. Eu sei que lá nós também estamos passando por pandemia, não é a mesma coisa daqui, mas nós estamos também passando na pandemia. E isso me trouxe assim, muita inquietude, a minha alma se inquietou. Eu sei que há todo um contexto de pessoas que estão adoecendo, que estão falecendo. Inclusive, nós temos amigos lá na igreja que faleceu, né? Mas o que eu tenho visto nas redes sociais é muitas postagens das pessoas passeando, das pessoas nas ilhas, nos interiores, nas praias, mas quando chega no dia de domingo, para estarmos em comunhão, adorando ao Senhor, a igreja está vazia. Então, a questão, irmãos, que nós temos que pensar, eu acho que o que tem afastado a igreja, que é eu e você, do templo, onde nós nos reunimos como igreja do Senhor, eu acho que é a frieza espiritual. Eu acho que a pandemia é uma desculpa que nós temos dado hoje, no século em que nós estamos, para nos afastarmos desta comunhão. E até mesmo da presença do Senhor. Porque se nós estivermos em casa, e se nós estivermos em comunhão com os irmãos, através do telefone, e se nós estivermos em comunhão com o Senhor, através da sua leitura, e através da oração, aí tudo bem. Mas se nós nos afastarmos também disso, é momento de pararmos e refletirmos a respeito de quem é que nós temos sido neste tempo. A igreja do Senhor precisa parar, porque a própria palavra de Deus nos fala a respeito disso, que nos últimos tempos haveria muita apostasia. E quando Deus fala ali com o apóstolo João, quando ele estava na ilha de Pátimos, que escreve as 7 igrejas, ele falava exatamente de características daquelas 7 igrejas locais, mas também de crentes que surgiriam ao longo do tempo. E o que, infelizmente, nós temos visto na igreja do Senhor é que essas características têm sido acentuadas em nosso meio. Então, nós precisamos refletir, como igreja de Deus, quem eu sou, qual é a minha identidade neste corpo, e qual foi a missão que Deus colocou para nós, como corpo de Cristo. Então, são coisas que nós precisamos pensar e refletir, irmãos. Eu gostaria de, como nós estamos falando de missões, eu gostaria de fazer uma pergunta para quem está em casa e quem está aqui também. Quem aqui foi chamado, vocacionado pelo Senhor para uma missão? Levanta a mão, por favor. Poucas mãos se levantaram. Eu pergunto também a você que está em casa. Você foi chamado e vocacionado por Deus para uma missão? E eu me entristeço quando eu vejo poucas mãos levantadas.
Sabe por quê? Porque a gente significa que a gente não entendeu o propósito do Evangelho. Se nós acharmos que quando somos chamados ou vocacionados por Deus, são aquelas pessoas que foram chamadas para serem pastores, missionários, evangelistas, apóstolos, nós estamos enganados. Ali foi algo específico, é algo específico que Deus chama no meio de todos nós para tarefas específicas. E para isso Ele nos dá dons e talentos. Mas o Senhor, Ele chamou e vocacionou toda a sua igreja para cumprirmos a sua missão. E nós precisamos, como igreja do Senhor, como crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, crermos e agirmos assim, irmãos. A palavra vocação, ela é uma obra neotestamentária. Ela vem da raiz kaleo, que significa em grego chamar para, convocar. Se nós olharmos toda a trajetória da vida de Jesus Cristo, em todo o caminho, Deus recebeu uma missão, irmãos. Jesus recebeu uma missão do seu Pai. Jesus recebeu uma missão para vir à Terra, cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Ele precisava vir, falar a respeito de quem o enviou, mostrar qual o caminho, porque por causa do pecado nós nos distanciamos da presença de Deus. Então ele veio para nos mostrar o caminho e ser o próprio caminho que nos leva de volta ao Pai. E ele veio para morrer e ressuscitar. Mas em toda a trajetória de toda aquela multidão que seguia Cristo, ele separou alguns para estarem junto com ele, para aprenderem junto com ele, para que desse continuidade à sua obra, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Por isso todos nós somos chamados, vocacionados por Deus para um propósito. Amém, igreja? E este chamado, ele é pessoal, ele é intransferível e incontestável. Ele é pessoal porque ele não chama a instituição. Ele chama pessoas. Ele chama a mim e a você. E ele coloca nos nossos corações a convicção deste propósito. E ele é intransferível. Porque a vocação não é um projeto. Não são tarefas a serem realizadas. Ela é e deve ser um estilo de vida, irmãos. Nós precisamos entender que onde nós estamos, seja aqui em Cajazeiras, seja no seu trabalho, na sua faculdade, no seu estudo, você é um canal, um instrumento de Deus naquele lugar para ser luz. Então você foi chamado e chamada, vocacionada para onde Deus te colocou, que é aquele campo, que é a sua Jerusalém, para você ser instrumento do fluxo da graça. Então nós precisamos entender que onde você está, eu não posso chegar. Mas Deus te plantou ali, como sal e como luz. E o chamado também, ele é incontestável. Ao chamar, Deus inflama os nossos corações de uma convicção profunda com relação ao propósito. E o Espírito Santo nos incomoda até que nós cumpramos o chamado e o propósito de Deus na nossa vida e através da nossa vida. A palavra do Senhor em Apocalipse 1:15 diz que essa palavra é comparada como muitas águas. E em Isaías 33 diz que também essa palavra é como se fosse um trovão. Ele produz em nós uma erupção, um desejo, uma vontade de cumprir aquele propósito quando nós ouvimos essa voz e esse clamor do Espírito de Deus.
E enquanto nós não realizarmos o propósito de Deus na nossa vida, isso vai nos incomodar. Então, todos nós somos chamados para Deus, para um propósito. A origem do chamado não é o homem. A origem do chamado de Deus não é a igreja. A origem do chamado de Deus é a própria glória de Deus. Porque se nós percebermos, nós não vamos falar do evangelho apenas para que o outro se converta, mas para que ele se converta e a gente ganhe através da palavra aquela pessoa para glorificar o Senhor, porque aquela alma vai para o céu, irmãos. E nós precisamos compreender isso. Então, que o seu coração se inflame quando você vê seu filho, seu esposo, sua esposa, seu vizinho, seus amigos que ainda não têm Cristo. Que o seu coração se inflame quando você vê a Cajazeiras, a cidade do Salvador, o Brasil e as nações que ainda não conhecem a Jesus, que inflame de paixão por aquelas almas. Para que nós possamos glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas, irmãos. Em 1 Pedro 2,9 nos diz assim: vós, eu e você, somos geração eleita, sacerdotes real, nação santa, povo exclusivo de Deus para um propósito. E qual é esse propósito? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o chamado, este é o propósito de Cristo. Estamos em Cristo porque Ele nos chamou. Ele nos chamou para vários propósitos. Entre os propósitos, Ele nos chama para a salvação, porque a palavra dele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro que te leve até o Pai, senão através dele. Ele também nos chama para santidade, uma vida separada. E ele mesmo, o próprio Cristo, ele diz assim: eu santifico a mim mesmo para que você seja santificado através de mim. Ele também nos chama para a comunhão com os irmãos e para a comunhão com Deus. E Ele também nos chama, irmãos, para uma missão. Ele fala: ide, imperativo, ide. E qual é a missão? Fazei discípulos de todas as nações. Se Deus disser assim, para que o monte saia daqui para lá, vocês acham que o monte vai obedecer? Sim ou não? O monte vai? Se Deus disser assim: saia este monte daqui e vá para lá, o monte vai? Vai. Se Deus chegar para o mar, se Deus chegar para a tempestade e disser assim: acalma-te, ela vai se acalmar? Se Ele disser chova, choverá. Se Ele disser que pare, parará. Mas o Senhor convoca a sua igreja para uma missão e ela não obedece. Ela para, ela se estagna. Então, esta missão, esta tarefa, ela pode ser realizada, irmãos, em Jerusalém. Na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, em Cajazeiras. Ela é também para quem? Judeia, para Samaria e para também os confins da terra. Mas Ele chamou todos nós, alguns com chamados específicos para outras nações, mas toda igreja é chamada, vocacionada por Deus para um propósito. Eu acredito que a maior dificuldade que nós temos, e é algo que nós precisamos refletir, é a respeito de qual é a minha e a sua identidade diante da palavra de Deus, diante de Deus. E também quais são as nossas prioridades.
O que é que você tem feito com este evangelho que um dia chegou e transformou a sua história? Você tem retido esta mensagem apenas para você? Ou você tem sido um canal do fluxo da graça? Se a igreja não vive e não investe em missões, se o seu alvo não são as almas perdidas, qual é então, irmãos, o propósito da Igreja de Cristo? Porque missões é tão importante para Deus e deve ser também para a sua igreja. Fazer missões é uma ordem. Foi vocacionado, o Senhor nos vocacionou. Só que muitas vezes nós temos tantas coisas que nos prendem. Nós damos tantas desculpas para Deus. E eu fui também uma pessoa que deu muitas desculpas para Deus. Irmãos, eu fui casada antes de me converter. Eu fui casada e me separei antes da minha conversão. Desse relacionamento, eu tenho um filho que hoje tem 29 anos de idade, vai fazer já 30 anos. Eu sou velha. E desde que eu me converti, que o Senhor vem falando para mim a respeito de um chamado específico. Eu sou formada em contabilidade. Eu também sou formada, fiz também graduação em teologia. Eu fiz docência em história, filosofia e teologia. E era sócia de uma empresa com meu pai de contabilidade. E ali, tenho 13 anos de conversão, e desde que eu me converti, Deus falava a respeito desse trabalho específico, desse chamado específico. Eu continuei na minha vida, trabalhando, estudando, e atividades na igreja. Eu não parei, não. Eu trabalhei no Ministério de Missões durante 6 anos. Nós tínhamos uma congregação em Santa Cruz, eu fiquei ali durante 3 anos. Eu era professora também de adolescente na EBD, então eu estava ativa dentro da igreja. Mas em 2016, Deus virou para mim e falou assim: eu preciso que você vá ver o campo. Porque você conhece de ouvir falar, mas aquilo que eu tenho na sua vida e através de você é mais do que isso que vocês têm feito. Então, em 2017, eu viajei com um grupo para conhecer, tirei 15 dias de férias, uns 20 dias, e fui para Cabo Verde, que também fica na África, e fui em Guiné-Bissau. Meus irmãos, eu não voltei mais a mesma, porque o Espírito de Deus falava ao meu coração: o que foi que você acha que veio fazer aqui? Você acha que veio apenas para ver? Você acha que veio apenas para ficar comovida com o que eu estou te mostrando? Eu quero que você deixe tudo e venha e cumpra o propósito que eu tenho através da sua vida neste lugar. Irmãos, foi difícil e é difícil nós deixarmos nossos sonhos, nossos projetos, a nossa família, sabe, as pessoas que nós amamos e a nossa dependência financeira. Eu trabalhava desde 16 anos. E difícil para mim. Eu poderia já estar perto agora, querendo já me aposentar, apesar dessa mudança aí, mas eu estava correndo para isso. E de repente Deus diz: não. Você tem que seguir, você precisa seguir aquilo que eu tenho para você. E foi muito difícil, irmãos, ter que deixar aquilo. A maior dificuldade para mim foi deixar meu filho. Eu morava com meu filho, ele era noivo e tal, mas morava ainda comigo. E muito difícil deixá-lo, meus pais, a convivência da minha família. Mas Deus requeria de mim algo mais, irmãos. E eu provei a Deus tantas vezes. Não é que eu tenha que provar a Deus, porque nós não temos que provar a Deus nada. Mas eu várias vezes questionei: Senhor, o Senhor vai estar nesse negócio? É muita coisa, Senhor, para deixar para trás. O Senhor realmente vai estar nesse negócio? E todas as vezes Deus colocava. A primeira oração que eu fiz, o visto custava R$450. Eu disse: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê esta oferta, para eu ver que o Senhor realmente está nesta situação.
Não vou tirar do meu salário, mas eu preciso que o Senhor me mostre, me comprove que o Senhor vai estar mesmo comigo. No dia seguinte, alguém ligou para mim. No dia seguinte, eu orei à noite, de manhã, alguém ligou para o escritório onde eu estava e disse: eu estou sabendo que você tem um projeto e Deus me incomodou para que eu seja a sua mantenedora. E ela é uma pessoa viúva. É a oferta da viúva, irmãos. Quando eu peguei aquela oferta, eu cheguei em casa, eu orei por ela, abri o envelope que eu ainda não tinha aberto, tinha R$500. Deus estava dizendo: olha, você precisa de 450 para o visto, mas eu estou lhe dando um pouco mais, porque eu suprirei as suas necessidades. Irmãos, nós não podemos ter medo quando Deus está no negócio, quando Deus nos chama, quando Deus nos vocaciona para algo. Não é que a gente não vai ter dificuldades, não é que a gente não vai ter, passar por situações difíceis, porque nós passamos. Mas Ele disse que estará conosco. A presença dEle não nos faltará, igreja. E nós estamos ali, né? Realizando um trabalho, e eu vou falar um pouco a respeito deste trabalho que nós estamos fazendo ali, na região em Guiné-Bissau. Mas antes eu gostaria de abrir um texto com os irmãos, que fica em Atos 8. Atos 8, versículos de 1 a 8. Atos 8, de 1 a 8. A palavra do Senhor nos diz assim, ó. Também Saulo consentia na morte dele. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram espalhados pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os trancava na prisão. Os que, porém, andavam espalhados, iam por toda parte, pregando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes Cristo. As multidões reunidas prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Amém? Havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, para cumprirmos o chamado de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas, a igreja, eu e você, nós precisamos primeiro morrer. O livro de João 12, 24 diz assim: em verdade vos digo que, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Então, irmãos, primeiro nós precisamos morrer. A nossa vontade, a nossa vaidade, os nossos desejos, os nossos planos precisam morrer. Aquilo que nós projetamos, sabe, toda a nossa altivez, arrogância, prepotência, a nossa independência, tudo isso precisa morrer diante do Senhor. Porque se nós não morrermos, se o meu eu não morrer, e o Senhor vier ressurgir em mim, for plantado em mim, eu tirar o meu eu, os meus desejos, o meu ser, e o Senhor habitar em mim completamente, não tem como dar frutos. Não tem, nós precisamos renunciar, irmãos. Nós precisamos morrer. A igreja de Cristo precisa morrer para que Ele reine em nossas vidas e através de nós. Os discípulos, os apóstolos, eles precisaram morrer das suas próprias convicções. Se nós olharmos a vida de Paulo, a própria palavra disse que ele era um perseguidor da igreja do Senhor.
nos seus propósitos, convictos nos seus propósitos judaicos, judaico-farisaico. Então, Paulo perseguia a igreja de Cristo. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Nós tivemos um encontro com Cristo, então precisamos que nossas vidas também sejam transformadas pelo poder da graça do Senhor. Precisamos servir o próprio Cristo. Ele também veio para servir e não para ser servido. Quando Jesus estava ali reunido com seus discípulos, antes de ser crucificado, ele reunido ali, ele tirou a sua túnica, vestiu uma toalha e ele se inclinou para lavar os pés. Enquanto eles discutiam quem vai ser o maior, quem vai sentar à sua direita, quem vai sentar à sua esquerda, discutindo sobre cargos, sobre posições, sobre funções, Jesus Cristo tirou sua túnica e se inclinou para lavar os pés dos discípulos. E disse, se vocês querem ter parte do reino, faça como eu faço. Sirva uns aos outros. Então, irmãos, nós precisamos morrer. Nós também precisamos ter um relacionamento de oração e de adoração com o Senhor. Quando Jesus já tinha ressuscitado, ficou mais ou menos uns 40 dias no meio dos seus discípulos, ele disse, fiquem em Jerusalém, até que desça sobre vocês o Espírito Santo. Para quê? Para que vocês sejam revestidos de poder para proclamar as boas novas. É para isso que ele nos deu poder, autoridade no seu nome, ousadia, para proclamarmos o reino que cura, que sara, que liberta e que tira o homem das trevas para a luz. Foi para isso que ele deu poder, o Espírito Santo dele desceu sobre nós e está sobre nós, porque o reino de Deus já reina sobre nós. Então, eles ficaram ali, ficaram orando. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles estavam orando. Então, a igreja do Senhor precisa orar. Buscar a face de Deus e ouvir quando Ele chama, ouvir quando Ele orienta, ouvir quando Ele impulsiona, ouvir quando Ele diz, deixa e vai. Sai daqui, vai para ali, permanece ali. Mas nós precisamos estar atentos à voz de Deus. E para ficarmos atentos, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Irmãos, ali em Guiné-Bissau foi tão difícil para mim. Um país completamente machista. E eu chegando ali, não conhecia ninguém, só um missionário que eu conhecia, mas tive algumas situações difíceis ali. A ponto como a igreja local de lá me colocou para coordenar as escolas evangélicas daquele lugar. E assim, homens, sendo a direção de homens, uma mulher vindo, descobrimos tantas coisas. E assim, levamos o pessoal para treinamento, professores. Irmãos, bem difícil a situação. Sem carteiras, as crianças muitas vezes eram trazidas para mim. E o professor falava assim, a criança fala, menino, fala que barriga nadem, barriga está doendo. Aí um pergunta para o menino, onde que barriga nadem? Aí eu pergunto, você comeu hoje? Não. Você comeu ontem? Não. Não há comida. A maioria das crianças comem uma vez no dia. E é arroz, igreja. Muitas vezes nós nos questionamos por causa do ar-condicionado, por causa da água, por causa do copo, por causa da cadeira, por causa do tapete e tantas outras coisas. Mas aí tem tanta igreja aí espalhada, onde é apenas um banquinho e muitas vezes é no chão. Gastamos dinheiro com McDonald's de 35, 40 reais, uma pizza 60, 70, e essas pessoas estão morrendo. E muitas vezes a gente não pode um propósito de pelo menos 10 ou 20 ou 30 reais todo mês sustentar um missionário que está no campo. Tanta futilidade, irmãos. Me perdoem. O pastor disse que aquilo que Deus colocasse nos meus lábios eu falasse, e eu verdadeiramente falo. É como se fosse um evangelho hipócrita que nós pregamos. Porque falamos, mas não agimos como tal. Somos fariseus, iguais aos fariseus.
Precisamos agir, precisamos sustentar, porque o missionário vai para o campo sozinho, não, igreja. Ele vai com aqueles que ficam em Jerusalém e nos sustentam no joelho, nos sustentam com seus recursos. Senão não temos como sobreviver, porque daquele pouco que nós temos, nós tiramos para aquele que não tem. Nós pagamos isso, pagamos aquilo, quando a gente vê não tem nada, mas é aquele nada que a gente se alegra. Então nós precisamos, irmãos, ter esse relacionamento com Deus. Nós precisamos ter a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre os apóstolos, eles saíram pregando e 3.000 pessoas foram convertidas pela palavra do Evangelho. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no repartir do pão. E isso está precisando na igreja hoje, igreja. Que nós sejamos um, assim como Deus é um conosco, com o Pai. Nós precisamos nos importar com aqueles que sofrem. Nós precisamos nos importar com aqueles que vão. Ninguém vai sozinho, tem que segurar, a igreja precisa segurar a corda, irmãos. Além de trabalhar lá, igreja, nas escolas, com toda essa dificuldade. É um país onde a maioria das crianças foram estupradas. Crianças com 6, 7, 8 anos são estupradas. E elas não têm a quem recorrer. E ali começam a ter uma vida promíscua, porque são pais, são padrastos, são vizinhos, são primos que estão ali, que abusam. Mulher não tem valor naquele país. Então ali acontece todo esse processo. E a menina começa a crescer numa vida promíscua. E quando se converte, a igreja se enche de demônios. As meninas, adolescentes e jovens manifestadas por demônios. Da gente ficar uma semana inteira ali orando, intercedendo. De a gente ficar a noite toda ali, e eu pedindo misericórdia a Deus, pedindo para que Ele me desse sabedoria como tratar com aquilo. Então eu comecei a fazer um trabalho com aquelas jovens, toda segunda-feira, de cura e de libertação à luz da palavra. Irmãos, quando nós começamos esse trabalho, as meninas gritavam dentro da igreja. As pessoas passavam na rua olhando o que era aquilo, mas elas estavam com o coração quebrantados. E começaram a dizer as coisas que elas tinham passado. Pactos de demônio, porque aquele país é um país animista e muçulmano. É a adoração a Deus de derramamento de sangue. Eles não têm dinheiro para estudar, não têm dinheiro para a saúde, mas têm dinheiro para guardar para cerimônias e para fazer sacrifícios. Então são pactos demoníacos que acontecem ali. São fortalezas levantadas naquele lugar. São territórios adquiridos através desses pactos para que os demônios tenham ação naquele lugar. E eles têm medo quando eles veem esses demônios, porque vê, irmãos. Eles aparecem e eles têm relação sexual com muitas daquelas jovens. Irmãos, isso é verdade. Aquelas jovens, às vezes, o demônio aparece na noite e tem relações com elas. Pacto que fazem de o corpo, elas mostrarem no corpo as marcas do que aconteceu. Sabe o que é isso? É por causa do território, dos pactos que fazem. Muitas delas a família fizeram, elas fizeram, e agora precisam tomar posse da palavra do Senhor, das armaduras de Deus, e se revestir delas, para que o inimigo corra e não prevaleça. Porque o que ele faz, ele cria fortalezas naquelas mentes, dominam uma área que normalmente é a área sexual e começa a dominar outras áreas, enfraquece, traz medo, e aquelas pessoas ficam completamente entregues àquela situação. Por isso que nós precisamos de vocês que ficam.
Porque eu estive pessoalmente, corpo a corpo, lutando com uma endemoniada, irmãos. Fui mordida, fui empurrada. Eu estava sozinha fazendo um trabalho com aquela jovem. Se a igreja do Senhor não estiver aqui orando, intercedendo, nos sustentando, como é que a gente vai conseguir segurar? Então, a gente precisa daqueles que ficam. Eu sei que o horário está chegando, né, pastor? Mas eu não vou ficar muito. A gente vê que a igreja do Senhor ela foi crescendo ali em Atos com ousadia, porque eles pregavam. Através da ação do Espírito Santo, eles separaram Barnabé e Paulo para que fossem para o ministério. Nós precisamos também renunciar e nós precisamos também nos sacrificar, igreja, pela missão de Deus. E eu digo para você que muitos falam aí que não há sofrimento. Não há sofrimento, sim. A primeira coisa é a gente abnegar da gente mesmo, dos nossos desejos, das nossas vontades. E nós passamos por dificuldade, sim. A igreja passa fome, sim. Sofre, sim. Adoece e morre, sim. Mas ele disse que mesmo diante de tudo isso, ele estaria conosco. Ele é a nossa esperança, é a nossa força, é o que nos impulsiona a perseverar e a continuar. Mas que ele não iria tirar de nós. Todos os apóstolos foram martirizados, queimados vivos, esquartejados, lançados na cova dos leões, foram cerrados no meio. E quem somos nós para isso também não acontecer? O próprio Jesus, o nosso Senhor, o nosso resgatador, morreu na cruz. Por que nós também não seremos? Só precisamos pedir a graça de Deus. Ele disse isso para Paulo. A minha graça te basta. Então, irmãos, para vivermos o Evangelho de Cristo, nós precisamos passar por essa etapa. Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos ter esse relacionamento de adoração, de propósito, de renúncia, de sacrifício e de morte. Agora, o Senhor, no Isaías 64, eu sempre rogo isso. Em Isaías 64, 1, 2, a palavra nos diz assim: se fendessem os céus e descesses, se os montes tremessem diante da tua face, quando como fogo inflama os gavetos e faz ferver a água, desces para fazer notório o teu nome aos teus adversários e fazer com que as nações tremam na sua presença. Glória a Deus. Que as nações tremam diante do Senhor. E Ele vai tremer diante de nós. Porque nós somos representantes do reino. Mas para que essas nações, para que isso aconteça, Ele precisa de mim e de você. Ele quer contar comigo e com você. Eu gostaria de passar as fotos, por favor, para que a gente finalize. Aqui é um pouco do trabalho, irmãos, que nós temos realizado ali. Como eu disse para vocês, nós fazemos ali um trabalho nas escolas. Nós coordenamos. Quando cheguei ali, tem uma das escolas que nós conseguimos até as carteiras, mas outras nós não temos carteira. Estamos tentando conseguir recursos para poder fazer um banheiro. Porque se a gente conseguir fazer o banheiro e um vãozinho pequenininho assim para guardar alimentos, a gente consegue, através do governo, subsídios com arroz e sardinha, para que a gente possa dar pelo menos uma refeição àquelas crianças. Então, a gente está tentando correr para a gente conseguir, né, esse recurso para a construção desse banheiro. E também uma espécie de um pequenininho armazém, só um quartinho para a gente colocar esse material. E a gente trabalha ali com treinamento com os professores, porque normalmente são jovens da igreja.
Então, não tem nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de instrução, assim. Então, a gente faz um treinamento, eu levo para Bissau, retorno, eu trago pessoas de Bissau para estar fazendo esse treinamento com eles lá. São 4 horas de viagem, de lá de São Domingos até em Bissau. Então, a gente faz esse trabalho ali de treinamento. A gente também, como não tem livros, os professores, eles colocam os assuntos no quadro e a criança transcreve, né, no caderno. Então, assim, eu consegui alguns livros com algumas missionárias, tirei fotocópia, levei para lá para a escola. Enquanto eu estiver falando, vocês podem ir passando, viu? Então, assim, coloquei lá na escola. E a gente também tem feito aulas práticas. Como não tem livro, o que a gente está fazendo? A gente pega a turma e leva, vamos supor, para o porto, para que eles vejam animais que moram na água, animais que moram na terra. A gente leva também para uma pequena marcenaria que tem lá. Aí os professores mostram a madeira, a matéria-prima, depois da matéria industrializada se torna isso, tal. Então, assim, a gente está trabalhando com isso, fazendo essas aulas, né, externamente, para que as crianças conheçam, levando para a administração, enfim, essas coisas que a gente tem feito. Temos feito palestras também, né, e trabalhamos com essas jovens, né, que têm esses problemas. Muitas delas também prostituem o corpo para conseguir recursos, porque não tem dinheiro, tem filhos, não tem trabalho. É um dos países mais pobres do mundo. Então, assim, as dificuldades são muitas. E nessa região, irmãos, de missionária só tem eu. Tinha um casal lá, mas eles trabalham à parte, só que teve um problema com eles. Eles estão aqui no Brasil já tem mais de 1 ano e não sabem quando retorna. Então, assim, a única mulher que tem lá, missionária, fazendo esse trabalho, na região que nós estamos, sou eu. Tem muitos missionários na capital, mas Deus me chamou para as aldeias. Então, eu estou trabalhando nas aldeias. Nós estamos ali com a escola em Diegudus, nós estamos com a escolinha em Djugu, em São Domingos e em Bandeira. Eu já caí até no Bulanha indo para lá, né? Porque estava chovendo muito, a moto virou, eu caí na Bulanha, perdi celular, perdi relógio, toda cheia de lama, continuei, porque eu tinha encontro com os professores e com o diretor daquela aldeia. Então, esse é o trabalho que nós temos realizado ali. E o projeto, né, eu devo estar retornando para lá em abril. E quando a gente vê, irmãos, aquilo que Deus tem feito na nossa vida e através das nossas vidas, eu louvo a Deus. E a gente vê por que nós precisamos renunciar. Por que nós precisamos renunciar? Porque tem vidas que precisam das palavra, pessoas que precisam ser libertas pelo poder da palavra do Senhor. Então, nós estamos ali e quem sentir no coração de ser um contribuinte, de todo mês poder dar R$10, R$20, eu peço autorização do pastor para estar falando sobre isso, né? Se você sentir no coração para você estar contribuindo com esta obra, de nos ajudar, eu conto com vocês. Tá? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Obrigada pela oportunidade. E, igreja, nós precisamos. Deus conta conosco. Jesus está voltando para nos buscar. E Ele vai requerer de mim e de você o que é que nós temos feito para que o reino dEle possa ser expandido. Amém? Que Deus continue abençoando. Eu quero orar antes de entregar a palavra. Deus amado e Deus querido, mais uma vez eu quero louvar ao Teu nome, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. A Tua palavra foi lançada e eu tenho certeza, porque ela mesma diz que nunca ela será lançada e voltará vazia. Então, Pai, para que a Tua palavra tenha chegado aos corações de cada um, Senhor, que aqui estão, que estão em suas casas e possam perceber qual é o propósito da igreja aqui na terra. O Senhor nos deixou o Teu Espírito Santo para nos fortalecer, para nos corrigir, para nos dar autoridade, para que nós possamos ser luz aonde há trevas.
Então, nos ajuda, Senhor, para que nós saiamos do nosso comodismo, para que nós venhamos a renunciar a nós mesmos, para cumprir o teu propósito aqui na terra. Atos não terminou, os seus discípulos continuaram aquilo que o Senhor estava fazendo, e nós precisamos dar continuidade, Senhor, até que o Senhor volte e venha buscar a tua igreja. Nós queremos te louvar e te bendizer, porque sabemos que o Senhor é Deus, e que nada está embaixo da tua autoridade. Governa, e o Senhor governa sobre nós. Obrigada em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deixa eu refazer aqui a primeira pergunta de nossa irmã missionária Rosane. Quem é aqui um vocacionado? Melhorou, não é? Eu acho que eu vou chamar a irmã Rosane aqui novamente para refazer essa pergunta, porque ainda teve algumas pessoas que não entenderam ainda. Vou refazer novamente. Quem aqui é um vocacionado? Opa! Deus falou ao seu coração? Ao meu falou, irmãos. Ao meu falou. Barriga na DEM, né? O que é a barriga na DEM? Vocês estão com a barriga na DEM? Mas você tem o que comer, não tem? Quando você chegar em casa, você tem o que comer, não tem? Pois é. Muitas daquelas crianças lá, jovens, adolescentes, vendem o seu corpo para poder comer. Irmãos, senhoras, que eu fico me perguntando, né, por que Deus nos chamou? Porque não é pouco tempo que Deus tem usado pessoas, servas, para subir esse púlpito, para falar com você, e você ainda parece que não entendeu o propósito de Deus na sua vida, e qual é a missão desta igreja, e qual é a missão sua como igreja neste lugar. Amanhã, presta atenção numa coisa que eu vou falar com você que está aqui hoje. Hoje tem muita gente aqui, louvado seja Deus por isso, mas também tem muita gente ainda nos ouvindo, e muita gente que ainda vai ouvir essa mensagem. Amanhã pode ser tarde demais, e a sua consciência pode pesar. Deus pode te cobrar. A conta sempre chega. Presta atenção nisso. A conta sempre chega. Não se preocupe. Não se preocupe. Às vezes a gente tem uma ideia, né? Assim, por que eu vou dar? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? O que vão fazer? Não é função sua fazer isso. Deus sabe. Então, se Deus colocar no seu coração de você poder contribuir com essa obra, e você pode conversar lá com a irmã Rosane, 5, 10 reais, o que você puder e quiser. Se não, e você não tiver condição também, sem problema. Sem problema. Ela diz aqui, ela falou aqui, nós estamos lá e nós precisamos de vocês que ficam. E vocês estão aqui, nós estamos aqui, e você pode continuar orando por esta obra, pela vida dela. Amém, irmãos? Deus tem falado ao nosso coração. Amanhã pode ser tarde demais. Quero te convidar nesse instante a ficar de pé.
Pai, o teu amor, ele nos constrange, Senhor. E às vezes nós nos sentimos tão envergonhados que nós não temos nem o que dizer. E esta manhã é uma manhã diferente. Esta manhã é uma manhã que a gente, como igreja, tivemos a oportunidade de ouvir a Tua voz nesse lugar. E nos mostrarmos, Senhor, tão pequenos e às vezes nós nos achamos tão grandes. E às vezes nós nos preocupamos com tanta coisa e esquecemos do Teu propósito na nossa vida, na vida da Tua igreja. E às vezes, Senhor, o Senhor faz coisas extraordinárias. O Senhor traz pessoas de tão longe que a gente nós nem imaginaríamos, nem conhecemos, nem conhecíamos. Para o Senhor dar um recado específico, para dizer assim: olha, não temas, seja forte e corajoso, vá em frente, igreja. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E nós queremos nesta manhã, Senhor, glorificar o Teu nome neste lugar. O Senhor sempre esteve aqui neste lugar, Senhor. Nós ouvimos aqui hoje, através do louvor, e através da ministração da nossa irmã Janaína, ela dizer que mesmo antes de nada disso acontecer, o Senhor tomou os lábios delas para dizer, Senhor, que essa igreja foi plantada aqui neste lugar pelo Senhor. E nós não queremos ter nenhuma dúvida disso, Senhor. Que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Mas nos ajude, Senhor, a encontrarmos o nosso lugar no Teu corpo, porque parece que muitos de nós ainda não entendeu. A vaidade tem tomado conta do coração de muita gente. Nos ajude, Senhor, porque a conta vem. Mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E por mais que nós sejamos infiéis, o Senhor nos perdoa e permanece fiel conosco mesmo. Um coração quebrantado e humilde, o Senhor jamais rejeitará. Nós queremos, Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor continue sustentando Tua filha ali naquele lugar tão difícil. Deus, quantas e quantas vezes a irmã Rosane implorou em busca do mínimo para sustentar aquelas crianças. Quantas e quantas vezes eu imagino que ela passou por privações e até ficou sem comer para alimentar aquelas crianças, porque os seus ouvidos e o seu coração não resistiu e caiu em prantos ao ouvir barriga na DEM.
barriga vazia, aquelas crianças chorando de fome. Meu Deus, nos ajude a entender, Senhor, o nosso papel como igreja, senão não vale a pena a gente se pousar aqui de igreja no conforto e achar que nós somos os melhores crentes do mundo. Faça com que caia por terra toda a nossa soberba, toda a nossa arrogância. Estende tua mão sobre tua filha, sustenta aquelas crianças, aquelas famílias. Tenho certeza, Senhor, que a partir de hoje essa igreja não será mais a mesma. O Senhor tem usado de forma extraordinária instrumentos em tuas mãos para dar o recado do Senhor a essa igreja. Nos ajude a permanecermos fiéis a teu fim, Senhor. Nos ajude. Nos ajude, Pai. No nome de Jesus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, sinto aqui, a vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou e me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. A vida é mesmo assim, as aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou e enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar.
Você pode repetir isso aí? Eu sei que Deus não abre mão de mim. Você tem essa convicção? Tem? Deus não vai abrir mão de você. E Deus conta com você. Só vou fazer uma última pergunta. Você quer trocar de lugar com a irmã Rosane? Você teria essa coragem? Trocar de lugar? Ir para lá, passar a dificuldade que ela passa, conviver com aquelas crianças? Não? Ou teria? Então, coloque aquelas crianças e coloque a vida dela nas suas orações a partir de hoje. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua infinita bondade e misericórdia. Quem conhece a mente do Senhor, que a graça infinita, restauradora de teu Filho Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja contigo, meu irmão, minha irmã, com a tua casa, com a tua parentela, com esta igreja, com a tua comunidade, com esta comunidade, com aquelas crianças ali em Guiné-Bissau, e com todos aqueles espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos em paz e o Senhor vos acompanhe. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Tenho chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido